Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, porque como cantamos, podemos declarar que o Senhor é um Criador maravilhoso. O Senhor é o Deus da criação, mas o Senhor também é o nosso Deus Redentor. Não só nos criou a sua imagem, a sua semelhança, mas o Senhor também nos redimiu na cruz através de seu Filho. Por isso, nessa manhã, podemos declarar que Tu és o nosso Salvador pessoal. E a nossa alegria nessa manhã é que somos salvos pelo Senhor, salvos pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pelo Seu amor eterno, Senhor. Por isso, fica conosco, Espírito Santo, guia-nos nessa manhã e nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a nossa terceira mensagem dentro dessa série que nós intitulamos como Fundamentos da Fé Cristã. Não sei se vocês se lembram, os fundamentos da fé, né? Ontem eu falei de um monte de fundamentos, do arrependimento ao juízo final, né? Só que nós estamos trabalhando essa série sobre os fundamentos de maneira bem específica. Não sei quantos anos vai demorar, talvez seus filhos cresçam. Mas a primeira mensagem nós tratamos da necessidade que temos como cristão de lermos a palavra de Deus. Porque o crente precisa ler a Bíblia. Qual a importância da Bíblia na nossa vida? E se você quiser acompanhar, eu postei no grupo, né? Em todos os grupos de igreja que eu participo, aqueles dois... como que é o nome daquele negócio? Aqueles dois banners que 365 dias para a gente ler a Bíblia todos os dias. Porque eu acredito que não tem outra coisa que um cristão deva fazer assim que acorda, se não pegar a palavra, ler a palavra e, no mínimo, uma oração. No mínimo, a gente orar para que a palavra tome propriedade do nosso coração. Ela ganha a nossa vida. E depois nós estudamos sobre, mais propriamente, o que é a Bíblia. Ele estava aqui. Aí nós abrimos o que é a Bíblia. Se lembra que nós usamos o índice? Lemos o índice mostrando os 66 livros, Antigo, Novo Testamento, e vimos a composição da Bíblia. O que é a Bíblia? Por que a Bíblia é inspirada? Por que a Bíblia precisa de revelação? A Bíblia precisa de aplicação pessoal. Não adianta ler livro, igual a Joana ontem falou. É disso que Joana tentava falar ontem. Quando ela diz a letra mata, é que uma experiência da Bíblia, esse livro aqui pode te matar. Se você pegar esse livro e começar a ler. Tem pessoas que morrem. Né? Você estava falando ontem, tem pessoas que morrem, a letra fica um negócio tão que ele acha que tudo tem que ser a Bíblia. O diabo está em tudo quanto é lugar. Ele tem versículo para tudo. Não, a Bíblia, Jesus falou assim, as palavras que eu vos tenho dito são... O Espírito Santo está na palavra. Então, quando você vai às Escrituras, a normativa é que Jesus está mostrando que a Bíblia, ela tem uma essência. Não pense que esse livro é igual o Gibi da Mônica, um livro de história. Não. Esse livro, nele, contém a inspiração da pessoa do Espírito Santo. Quem inspirou esse livro foi Deus, através de homens cheios do Espírito Santo, colocando sua vontade na alma dos homens. A mente dele na mente dos homens, a emoção dele na emoção dos homens e a vontade dele na vontade dos homens. Então a Bíblia é um livro inspirado. Não sei se você já acordou de manhã assim fraquinho, né? O coração abatido, e de repente vamos usar um salmo muito famoso, Salmo 23, e de repente você vai lá no Salmo 23, versículo 1, que Davi diz, o Senhor é meu pastor. Aí você, lendo essa palavra, você se apropria e você começa a declarar para Deus, Senhor é meu pastor. Nessa manhã, pastoreia minha vida, pastoreia minha família, pastoreia os meus caminhos, guia-me, Senhor. Irmãos, como a gente precisa voltar a ler a Bíblia. Mas a pergunta que eu queria fazer nessa manhã é,
quem é o assunto principal das Escrituras Sagradas? Jesus. Quem é o assunto principal? Jesus. Quem é? Não, Deus. Não é Jesus. O assunto principal das Escrituras é Deus, o Pai de Jesus Cristo. Por isso que as Escrituras começam não com Jesus. Jesus é a terceira pessoa que vai aparecer em Gênesis 1 a 3. A primeira pessoa é, no princípio, criou quem? Deus. Se lembra que nós cantamos? De propósito, nós cantamos aquele hino. Deus criou o quê? Os céus e a terra. Criou tudo para o seu louvor, para a sua glória. Mas a pessoa central da Bíblia, eu vou à Bíblia, eu preciso ler a Bíblia pela manhã, eu não encontro Jesus, eu não vou para encontrar Jesus. Eu vou para encontrar Deus, o Pai de Jesus. A figura central, irmãos, da Bíblia é Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Quem é a segunda pessoa que eu encontro na Bíblia? Quem? O Espírito Santo, que pairava por sobre a face das águas, a terra estava sem forma e vazia. Aí o versículo 4 de Gênesis 1 diz assim: e disse Deus. Como que diz? Quem é a terceira pessoa? O Filho de Deus. Primeiro eu vou às Escrituras para encontrar Deus, o ser de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus, a beleza de Deus. A Bíblia é um livro sobre Deus. Deus é a pessoa central da Bíblia. Não vai à Bíblia para ficar tentando encontrar uma resposta para a sua vida pela manhã. Vai à Bíblia para Deus falar com você. Através de Deus você conecta a pessoa do Espírito Santo. Não sei se você percebeu que o Espírito, em Gênesis 1, ele pairava por sobre a face das águas, porque a terra estava sem forma e vazia. Quando eu levantei ele hoje, minha vida estava sem forma e vazia. A gente não acorda cheio da presença de Deus, glorificando a Deus. A gente acorda, igual ele estava brincando ali, feio. Acorda feio, com a cara feia. Por isso que ele tem que escovar dente, lavar o rosto, pentear o cabelo. Mas tem uma pessoa, irmãos, que pela manhã nós esquecemos dele. É o Espírito Santo. A gente acorda sem falar para ele: oi, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por ter velado o meu sono. Irmãos, todo o tempo o Senhor, o Espírito Santo, está do nosso lado. Jesus não falou? Eu não vos deixarei órfãos. Nós não somos órfãos do Espírito Santo. A terceira pessoa, então, a gente poderia... E parece que é uma ordem cronológica meio desconexa, né? Porque o conceito é que primeiro é o Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo. Mas a verdade é que, claro, na tradição cristã, colocou assim: o Pai primeiro, o Filho segundo, depois o Espírito Santo. Mas na realidade a Bíblia não segue uma tradição. A Bíblia não segue um conceito humano. Então a Bíblia mostra o Pai, o Espírito e depois o Filho. Quem é o Filho? Disse Deus: haja luz e houve luz. Quem é o Filho? Quem é o Filho? João 8, 12, Jesus falou: eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, quem é o Filho? O Filho é a luz de Gênesis 1:4. O Filho é a luz. Ele é a luz da vida e ele é a luz do mundo. Então, perceba que ir às Escrituras, primeira coisa, não fica tentando encontrar Deus. Como assim, irmão? Você nunca vai conseguir pegar Deus, apalpar Deus. O mínimo que você faz, eu tenho essa experiência. Você está ali, Joana, ontem estava contando a experiência, nem em lágrimas. Você está ali de olho fechado. Não parece que tem um ser do seu lado? Não parece? Você está ali, já tem essa experiência. Você dá aquela abertura de olho e não vê ninguém. Fecha de novo, ele está ali. Porque quem é Deus, irmão? Deus não dá para tocar. Deus não toca. Porque Deus é Espírito, amém, irmãos?
A experiência com Deus, o Deus da criação, é que Deus é Espírito. João 4:24, Jesus falou para a mulher samaritana. Ele disse assim: Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Quer adorar a Deus? O irmão falou: por que você fica o tempo inteiro na reunião de olho fechado? É a única maneira de conectar o Espírito Santo. O Espírito de Deus é numa conexão que o meu interior é invadido por essa presença, por essa necessidade que eu tenho. Porque Ele é Espírito, irmão. Deus não se pega, Deus não se apalpa. Por isso que crentes não cultuam imagem de escultura. Por isso que nós não temos uma imagem, nós não temos uma cruz, nós não temos relicários. Nós somos protestantes, amém, irmãos? Nós cremos que Deus é Espírito e adoramos a Deus como em Espírito. Como que é isso? É assim, quando Deus te salva, te regenera, Deus coloca o Espírito Santo dele dentro do seu coração. E à medida que ele invade o seu coração, ele começa a suprir as necessidades que a parte externa não mais vai preencher esse vazio interior, senão ele. E eu vou ser bem claro, filho não preenche o seu vazio, casamento, vida sexual não preenche o seu vazio, droga não preenche o seu vazio, dinheiro não preenche o seu vazio. Santo Agostinho disse que Deus nos criou para uma necessidade suprema de contermos a presença de Deus. E nosso coração, Agostinho diz, só será satisfeito se nós vivermos na presença dele. Olha só como João 1,18, João diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Não tem como ver Deus. Pegar Deus. Por isso que a experiência de contato com aquele Deus lá de Gênesis 1, no princípio criou Deus, é uma consciência espiritual. É uma consciência de pai para filho, relacionamento. Só que João diz assim: o Deus unigênito que estava dentro do seio do Pai foi quem o revelou. Ah, mas eu não posso ter uma noção de quem é Deus? Pode. Como que eu posso me aproximar de Deus? Através de Jesus. Jesus é a manifestação exata do ser de Deus. Eu quero ver Deus. Olha para Jesus. Em Jesus, o Pai é revelado. Se lembra que Filipe virou e falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai, João 14. E isso nos basta. Jesus virou para ele e falou assim: o quê? Eu estou o tempo inteiro com você. Quem? O quê? Vai. Quem vê a mim, vê quem? O Pai. O Pai estava manifestando-se no Filho, revelando o Filho, mostrando o que ele era através do Filho. Olha 1 Timóteo 1,17, Paulo diz assim: quem é Deus, o Pai, o Criador? Não estou falando do Filho. O Filho revela o Pai, mas o Pai é diferente do Filho. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. São três pessoas distintas, que coinerem, eles estão juntos e se manifestam através da obra. O Pai, ele é soberano na criação e ele escolhe e predestina os eleitos que vão ser salvos. O Filho no tempo, que é eterno como o Pai, João 1, no princípio era o Verbo. Aonde o Verbo estava? Lá na eternidade com o Pai. Ele não é criado. Ele não foi criado pelo Pai. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o Filho se encarna para nos redimir e nos buscar dos nossos pecados. E quem é o Espírito Santo? Efésios, capítulo 1, versículo 13, Paulo diz que depois que você crê na obra de Cristo na cruz, depois de nele creres, ouvir o evangelho da salvação, a palavra da verdade, Paulo diz assim: somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o Pai te escolhe, o Filho te redime e o Espírito aplica a obra do Pai e do Filho na sua vida. Ou seja, quem está nos salvando? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Quem nos salvou? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quem é o Pai? Paulo diz assim:
Ele é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você não pode ver Deus. Você não pode ficar procurando. Só que Deus, ele tem uma maneira. Deus tem um porquê e um porém. Numa certa feita, Deus queria libertar os filhos de Israel do Egito. Israel no Egito viraram escravo, debaixo da tirania de Faraó, viraram ali trabalhadores, servis de Faraó. Só que Deus começou a ouvir a oração daquele povo. E dia a dia Israel clamava a Deus. Só que Israel não conhecia mais a Deus. Não sabia mais viver para Deus. Até que Deus ele tem que encontrar o homem. E quando Deus vai ao encontro do homem, se Deus vai ao encontro de Paulo, o que que Deus tem que falar com Paulo? Tem que se revelar para Paulo. Deus tem que falar com ele. Deus me encontrou. Como que é isso? Deus foi atrás de um homem chamado Moisés. Moisés matou um egípcio, se lembra? E fugiu. Enquanto ele fugia, ele foi procurar os seus familiares ali na tribo de Jetro. E ele se enamorou pela filha de Jetro e casou com Joquebede. E nesse período em que ele casa, ele começa a cuidar do rebanho do sogro dele. Ia lá, né, e dava comida para a ovelha e voltava. De repente Moisés chegou nessa caminhada ali cuidando. Moisés também não tinha mais a presença de Deus. Moisés estava fugitivo, com medo de morrer. E de repente ele estava indo, ele viu uma árvore, um arbusto, começou a pegar fogo na frente dele. Moisés olhou e saiu uma voz de dentro da árvore. Estranho, né? Ele está ali porque Deus, a partir de agora, queria se revelar ao homem. E diz assim, Êxodo 3,14. Ele chama Moisés. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Primeiro encontro de Deus para Moisés. Eu sou santo e você é um pecador inútil, não presta para nada. Quem é você, Moisés? Irmãos, Deus quando se revela para a gente, ele mostra a nossa pequenez. Ele mostra quem nós somos. Ele mostra que somos pecadores. Essa experiência da irmã Joana. Busca essa experiência de Deus te encontrar, Deus mostrar suas mazelas, seus pecados, Deus avaliar o seu coração, Deus mostrar que você não é essa pessoa, igual aquele hino que diz que sou, como que é, que sou, tem um hino aí que canta aí que nós somos o melhor de Deus. Não, irmão. Não somos, não. Nós somos pecadores e vis e assassinos. Moisés era um assassino. E Deus apareceu para ele. Eu sou santo, Moisés. Você está diante da minha presença. Se coloca no seu lugar. E Deus vai se revelar no versículo 14 de Êxodo 3. Ele diz assim, eu sou o que sou. Moisés tremeu. Essa palavra no hebraico, porque os hebreus, eles não pronunciavam o nome de Deus. Eles colocavam um tetragrama. HYHY. Eles tinham medo de falar Deus. E de repente, Deus aparece para Moisés e fala assim, eu sou Jeová. O que é Jeová? Aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. Irmãos, Deus revela-se para nós, mostrando que não somos nada, mas Ele é tudo, amém? Ele é tudo o que precisamos. Assim, olha só, você vai ter que ir lá libertar Israel, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Foi assim que Jesus se identificou em João 8. Os judeus ficaram diante do Senhor, o Senhor era demais, né? O Senhor virou e falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou Jeová. Eu sou o Deus do Antigo Testamento. Os judeus olharam e falaram, você não tem 40 anos? E você viu o nosso pai Abraão? Jesus falou,
Ele viu os meus dias e se alegrou. Aquele Deus que chamou Abraão de Babilônia era Jesus. Sai, Abraão, da terra. Irmão, esse Deus se confunde. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Então, quando você vai a Jesus, você encontra Deus. Indo a Deus, você encontra Jesus, irmãos. Isso é belo. Só que, por que Deus quer se relacionar com a gente? Porque Ele é uma pessoa. Aperta aí uma pessoa que está do seu lado. Aperta o braço dela. Deus é assim, ó. Deus é uma pessoa. Você sabia disso, irmão? Não, mas Ele não é invisível, imortal. Quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, Deus se corporificou em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estava Abraão sentado na entrada da tenda, de repente veio 3 homens enormes. Abraão olhou e falou, é o Senhor! Só que eram homens. Vocês entenderam o que eu estou falando? A Trindade. Isso é chamado de teofania. Deus se manifesta de forma humana teologicamente. Isso é teofania. Deus ganha corpo. E Deus chegou para Abraão. Abraão falou, Sara, pega o fubá, prepara um bolo, um guisado, mata um cordeiro. É ele. E agora o surpreendente. Eles falaram assim, não, mas vamos dormir na praça. Abraão falou, vai matar todo mundo. Jeová está nervoso. Entra, João. Você imagina, irmão? Ele estava conversando com a Trindade. Entra. E eles entraram e sentaram na mesa e comeram. O Deus eterno e imortal. Quando Ele quer nos salvar, Ele é o Filho. E o Verbo se fez carne. Isso não é lindo, irmão? Só que antes do Verbo se fazer carne, Ele já aparecia. Deus sempre quis ir ao nosso encontro. Deus sempre quis Mara. Esse negócio mesmo da Mara, pecadora mesmo, quebra braço, faz bobagem, e briga com o Paulo, e se ama e desama. É esse mesmo que nós somos, irmão. E Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, passou lá na casa de Abraão e falou, e Abraão, vou acabar com aquela cidade. Aí Deus falou assim, tem muito pecador lá. E se houver 50 pecadores arrependidos? Deus falou, olhou os olhos da Trindade, estava pegando e falou, pô, eu não vou matar ninguém. Olhou para o filho e o filho falou, vamos acabar com a cidade. E se houver 40? Que ousadia. E se houver 30? E se houver 20? Abraão estava orando a Trindade para não destruir Sodoma e Gomorra. Quem estava lá? Ló. Na entrada da cidade estava Ló. Mas Abraão orou a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que Sodoma e Gomorra não fosse destruída, mas Deus tinha que julgar Sodoma e Gomorra, porque o pecado da homossexualidade havia penetrado aquela cidade. Queriam até ter relação sexual com a Trindade. Sabia disso? Quando eles chegaram em Sodoma e Gomorra, entraram dentro da casa de Ló. Ló tinha 2 filhas virgens igual a Esther. Ló é até ousado. Ló falou, não, eles bateram na porta. E Ló falou, não, eu entrego as minhas 2 filhas virgens. Possui e usa minhas filhas. Ló sabia que era o Deus triuno, irmãos. E Deus levantou a mão, a Trindade levantou a mão e eles caíram tudo por terra. E Deus julgou aquela cidade. O que eu quero dizer? Deus era uma pessoa se manifestando. Deus tem mente. Deus quer falar. Atos 15, 18 diz o Senhor que fez todas as coisas conhecidas desde a eternidade,
Deus tem sabedoria, Deus tem conhecimento. Isaías 40, 28 diz assim: não sabes, não ouves que o eterno Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas, ele não se cansa, ele não se fadiga, não se pode esquadrinhar o entendimento de Deus. Deus tem um conhecimento que a gente não tem. Deus sabe do nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Deus tem uma mente que às vezes a gente fica assim todo desorientado, querendo entender a mente de Deus. Não tem como. Ele é eterno, ele é imortal. Então, irmãos, a gente tem que entender, primeiro, Deus como pessoa, ele tem mente. Segundo, Deus como pessoa, ele tem uma coisa chamada emoção. Deus tem tristeza. Olha só, Gênesis 6,6. Depois que criou o homem, Caim matou Abel. Caim foge da presença de Deus, constrói uma cidade e a promiscuidade inunda essa terra. Em Gênesis 6,6, a Trindade desce e olha para a humanidade e diz: não podemos mais agir nos homens, porque os homens haviam se tornado carnais. É igual hoje. Pega o carro e daqui a pouco vai de praia em praia, a cada lugar você vai ver a promiscuidade, igual a gente estava conversando ontem. É nudismo. Está tendo série agora, eu fiquei escandalizado. Está tendo uma série na TV, esse streaming, que são pessoas peladas. Cadê o pudor, irmãos? A sexualidade é para o casal. O meu corpo não é para ficar mostrando para ela, não. O seu corpo não é para ficar mostrando para ela, não. Por isso que tem casal. E serão os dois uma só carne. Satisfação é de homem para mulher. Por isso que a gente tem que meter, no dedo. É pacto, é aliança. E está aí uma profanação terrível. Em Gênesis 6, diz assim: então se arrependeu Jeová de ter feito o homem, e o coração de Deus ficou pesaroso. Olha, Deus tem sentimentos. Deus olhou para a terra em Gênesis e falou: não dá. Não dá mais para andar com esse povo, com essa humanidade pervertida, a ponto dos anjos caídos possuírem as mulheres. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso que a gente chama de prostituição, sabe quem está por trás? Os demônios. Por isso que é a era mais lasciva. Hoje não existe roupa de homem e de mulher, já viu? Você chega na loja, a calça apertadinha para ela e para mim. Você quer uma calça bag, se lembra? Que há 30 anos atrás a gente usava umas sacolonas, calça bag. Eu entrei na loja, a menina falou, eu falei assim, não tem uma calça mais? Ela falou, não, só tem reta skinny. Eu botei a skinny. Tomei gordinho, você sai igual a Robocop. Não tem mais calça larguinha. Porque a moda se tornou um instrumento de sensualidade. Estava falando, né? A irmã vai toda produzida da roupa de crente. Na hora de ir para a faculdade, ela vai igual nuazinha. Não estou falando de roupa, amém, irmão? Mas estou falando que as coisas se tornaram como em Gênesis 6. E a gente não percebe que Deus é uma pessoa. E Deus tem sentimentos. Você sabia que às vezes Deus fica triste com a roupa que você veste? Sabia disso? Vou te contar uma agora. Com um grupo de irmãos que convidou a gente para ir para a praia em Angra dos Reis. Se as irmãs chamam para a gente ir para a praia, nós somos cristãos, não somos, irmão? Tem irmãs que têm corpo bonito e irmãs que têm corpo feio. Bota uma tanguinha, bota um shortinho. A irmã, um monte de jovens. Está todo mundo conversando igual a gente estava de manhã. Só que a gente estava no quiosque da praia. E eu dificilmente tiro camisa, eu estou olhando, né? Aí o irmão, vamos dar um mergulho. Aí a irmã falou, eu vou tirar a roupa dele. Olha, a irmã vai vir de short? Irmão. Quando ela saiu, os jovens da igreja fizeram assim, ó.
E ela parou a praia. E ela foi entrando, parecia a rainha de Sabá. Parou. E o marido era pastor. E o marido, aleluia, marido. Igual você falou antes, não tem nem controle sobre a mulher, irmão. Aí nós chamamos e falamos, amor, pastor. Ih, meu Deus, escandalizou. Eu falei, quê? Eu falei, quero ver pregar hoje. Aí eu fui ministrar. Os jovens, a irmã passou, ela estava com a roupa de crente. Quando ela passou, o jovem falou assim. Já lembrou do que? Se esquece que Deus é sensível. E que o Espírito Santo está na gente. Tem uma experiência de uma irmã que até para se vestir ela orava. Senhor, qual é a roupa que eu devo colocar? O que eu vou vestir, Senhor? A gente se esquece que Deus é o Espírito Santo. Você não crê nisso não, irmão? Que Deus deve guiar cada aspecto da nossa vida? Cada aspecto, irmão. Teve um irmão... O irmão falou assim para mim, irmão, para de raspar a cabeça. Eu falei, não, guarda esse corte assim. Não, a moda agora é que ele... Assim, eu brinquei com ele e falei, rapaz, há 20 anos atrás eu fui fazer uma asa delta. Não deu certo. Deixei grande aqui. Tem gente que combina, o Rodrigo fica bonitinho de asa delta. Né, o Paulo, não dá, tem coisas que não dá para seguir a moda, irmão, entendeu? Tem coisa que não dá. Então, o que eu quero dizer? É que Deus é uma pessoa com sensibilidade. E por que a gente não tem sensibilidade quando se relaciona com Deus? Acha que Deus não está vendo? Deus está vendo. Deus está de olho na gente. Terceiro, Deus tem vontade. Outra coisa que colide com Deus às vezes, e quase sempre é a nossa vontade com a vontade de Deus. Já percebeu? Deus quer que a gente faça uma coisa, a gente fica batendo o pé. E como diz a Bíblia, em João 4:34, quando Jesus encontrou a mulher samaritana, os discípulos foram na cidade comprar comida. Quando Jesus voltou, Jesus estava conversando com a mulher, pregou o evangelho para a mulher, e os discípulos chegaram com comida. Falaram aqui, Senhor. O Senhor virou para eles e disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. O Pai tem uma vontade. Você sabia disso? Que Ele é uma pessoa. E tem coisas em Deus que Deus quer falar com você para você não fazer. Deus entra na sua vontade e fala assim, Rodrigo, não faz isso. Eu não quero que você faz isso. Eu não quero que você faz isso. O que a gente faz? A gente atropela a vontade de Deus. Romanos 12:2, Paulo diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Você quer saber? Esse Deus que tem uma vontade, que se colocou através da pessoa do Espírito Santo, no seu espírito, no seu coração, para colocar a vontade dele em você. Ah, eu queria saber a vontade de Deus. Vou te explicar. 3 coisas. Quer saber o que é a vontade de Deus? Tem que ser coisas boas para o nosso coração. Coisas perfeitas e agradáveis. Não é bom, nem para mim, nem para minha família, nem para minha casa, nem para o meu emprego, nem para a criação dos meus filhos. Não é a vontade de Deus. Ah, o que eu estou fazendo aqui está tirando a minha paz. Não tem a perfeição de Deus. Se você for fazer uma coisa e você ficar intranquilo, Deus não está ali. A vontade de Deus não está ali. Ah, estou fazendo alguma coisa e sinto que isso no meu coração não é agradável. Porque não é agradável ao coração de Deus. Só que o que a gente faz, a gente é igual um trator, a gente vai passando por cima de tudo. E no final a gente fala assim, olha, Deus não estava vendo. Deus não viu. É porque as escolhas que você fez foram erradas. O livre-arbítrio, na verdade, só serve para você errar. Amém? Ah, eu tenho livre-arbítrio só para errar. Porque, na verdade, Deus precisa revelar-se para a gente. Como eu falei, você lembra que eu falei de Moisés? Deus se revelou para ele.
Deus se revela na criação, na nossa consciência. Deus se revela também, irmãos, na providência. Ele mostra que esse sol que nasceu agora, escaldante, que a gente está sentindo, não só porque nós somos crentes e oramos nessa manhã. Deus é tão gracioso que Atos 14, 16 e 17, Paulo diz assim: Deus permite que todas as nações andem nos seus próprios caminhos. Contudo, ele não deixa que os homens ou as mulheres vivam sem experimentar as suas bênçãos. Olha isso aqui. E Paulo diz assim: ele dá chuva do céu, faz as estações nas suas devidas datas. Já viu que tem as estações certinhas? Primavera, outono, verão. Agora está meio estranho. Passa o inverno, calor, o clima está meio estranho. Mas Deus está cuidando da humanidade. Paulo diz assim: ele enche o coração até dos ímpios de fartura e de alegria. Pega o seu carro e senta ali na praia. Tem pessoas mais alegres que a gente agora na praia. Não conhece Jesus. Às vezes nem dinheiro tem. Mas igual nós vimos ontem no Vermelhinho, a felicidade dos pobrinhos. Os pobrinhos tudo com cura, uma cervejinha, um bife meio verde, um pouquinho de cebola. Tão felizes, irmãos. E a gente tem Deus amargo, cara fechada. Deus não está vendo, irmão. A todo instante, Deus, na sua revelação geral, ele está cuidando de toda a humanidade. Aquele famoso adágio popular: o sol nasce para o ímpio e para o justo. Deus está todo instante cuidando das pessoas. Só que existe para terminar, uma particularidade que Deus quer ter com Derek, que não vai ter com o ímpio. Existem algumas coisas que Deus vai chamar o Rodrigo. Deus vai chamar a Mara. É aquilo mesmo, a gente descontrolava, quebrava um restaurante. Deus te encontra. Agora você é cortês. Olha, a voz até muda. Fala mais alto, senhora. Agora tinha controlado. O Espírito Santo está na gente, irmão. A gente fala, troca lá. Aí quem te conheceu julga lá. Isso é bravo. Isso é terrível. Mas o Senhor está nos transformando, amém, irmãos? E para isso ele vai se revelando a nós através da palavra. Romanos 10, 17. Paulo diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que Deus me transforma? Como que... Olha a Mara. Falei, gente, a Mara ficou 40 minutos falando: vai a menina! Está desesperada. O que ela está lendo? E o que ela está lendo está transformando ela. Olha, a lagarta feia não quebra mais o restaurante. Agora a lagarta está virando uma borboleta bonitinha. Né? Se lembra de Pedro com a espada no Getsema, que cortou a orelha de Malco, que eu falei ontem? É o mesmo Pedro no dia de Pentecostes, pregando: arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados. Ele se arrependeu, irmão. Na verdade, a trajetória da nossa vida é mudada, não porque você sobe um monte, fica num retiro, ouvindo uma boa palavra. É porque é assim que Deus trabalha. Lendo a Bíblia todo dia, 365 dias por ano, Deus vai te transformando. Todo dia, uma porção da palavra. Outra coisa, Deus também se revela através do seu Filho, não só da Bíblia. Uma coisa é ler a Bíblia. Outra coisa é através das Escrituras. Deixa eu explicar uma coisa para você. Não começa pela manhã orando. Expliquei a minha filha. Nós acordamos pela manhã: meu Deus, meu pai, toma aqui, já acorda no volante do carro. Meu Deus, meu pai. Não, irmão. Acorde pela manhã, não vai orar, amém? Não acorde orando. Sua mente ainda está confusa. Seus sentidos ainda estão embotados. Você ainda está com a cabeça no trabalho. Ou em outras coisas que você fez no dia anterior. Então o que você tem que fazer? O que eu faço, irmão Fábio? Leia a Bíblia. E olha como que Hebreus
1 e 2 diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais do Antigo Testamento pelos profetas, nesses últimos dias Deus nos fala através do seu Filho. Você sabia que quando você vai às Escrituras, o foco não é só encontrar Deus, igual no início da mensagem, também encontrar Jesus. Jesus está nas entrelinhas dos Salmos, dos Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias. Jesus está em tudo, irmão. Hoje eu estava lendo Neemias 9, ali de manhãzinha. Neemias começa a contar a história de Israel saindo do Egito, cruzando o Mar Vermelho. E uma coisa que eu fiquei chocado, Neemias repete o tempo inteiro: nós erramos contra ti, Deus. Olha, nós pecamos. Tu nos entregaste às mãos dos ímpios. Nos perdoa, Senhor. Qual foi minha oração? É de Neemias. Senhor, estamos aqui, daqui a pouquinho vamos começar a pecar, Senhor. E começa, e peca no café, e peca na praia, e peca, e peca. O que a gente faz? Perdemos a salvação? Não. Volta o coração para Deus. Deus fala-nos através do Filho. Por fim, o Espírito Santo comunica tudo aquilo que o Pai, através da palavra, a Bíblia, fala para nós em seu Filho. Ele coloca tudo isso no nosso coração. Por isso que a minha pregação não tem poder de transformar Derek, nem você, nem ninguém. Eu não venho aqui para transformar ninguém. Por isso que eu só prego quando eu assumo aqui. Eu fico falando de Jesus o tempo inteiro ali. É a coisa mais chata. É o cara que fica o tempo inteiro: você sabia de Jesus? Igual eu estava falando. Você sabia? O cara não fala de futebol. O cara não fala da novela. O cara não fala de vôlei. O cara não... Irmãos, nós não somos seres só espirituais. O Espírito Santo nos leva a conhecer a Bíblia e Jesus para a gente viver e se relacionar com as pessoas, sermos amigos. Por isso Jesus falou assim: não vos chamamos mais de servos. Sabe o que a gente gosta? Que os outros ficam mandando na gente. Vai, Rodrigo, faz isso. Qual é o nome da sua esposa? Vai, Elaine, vai para a cozinha. Ou para Marissa. Por que você não acordou ainda? Não, irmão. A gente segue uma pessoa viva. Que 1 João 2,27, João diz assim: a unção que dele recebeste, que é o Espírito Santo em nós. Você acredita que o Espírito está dentro de você? Amém? E João diz assim: ela nos guia em todas as coisas. Olha que lindo, João diz assim: e não há necessidade que ninguém vos ensine coisa nenhuma. Igual a Joana falou ontem, não era nem necessário eu estar pregando ontem e hoje, se o Espírito inundasse a nossa vida, se ele tomasse todo o nosso ser, a gente já ia saindo daqui impactado. Não vai ficar falando da Bíblia. Você sabia, mãe? Você sabia que está escrito nas Escrituras? É chato. Eu tinha um amigo assim na faculdade. Aí eu chegava, Mário Márcio. Aí ele gostava de mexer comigo. Eu falei: tô lendo. Tô lendo Gênesis. Você não viu o jogo do Flamengo, não? Não. Lá em casa não tem televisão, não. Irmãos, a leitura da Bíblia, a pessoa de Jesus Cristo, que nos aponta para Deus através do Espírito Santo, não é para nos deixar religiosos. Amém, irmão? A palavra te liberta. Jesus falou, João 8,32, conhecereis o quê? A verdade. Lendo a Bíblia, você vai à verdade, encontra Jesus, se volta para Deus para quê? Para ser liberto. Conhecereis a verdade vos libertará, irmão. Como eu sou livre. Ó o pregador. Vocês tinham que me conhecer, ela me viu 20 anos atrás. Numa linha, a sala com ar-condicionado. João 8,36. Jesus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou livre, irmãos. O irmão falou: você tem que ter um carro. Eu falei: sou livre.
Eu ando de ônibus. Se tiver carro, eu vou de carro. Irmão, eu sou livre. Eu nunca fui tão livre como eu tenho sido nesses 15 anos de ministério. Livre mesmo. Livre, igual a gente estava conversando, que eu não vou falar, que está gravado. Somos livres, Rodrigo, amém? Somos livres, Elaine. Somos livres. Só que a religião quer aprisionar a gente. Vou te contar uma que é até engraçada. Quem conhece a igreja Deus e Amor aqui, levanta a mão. Não pode usar bermuda, não pode ir à praia, mulher não senta com o homem. Nasceu a geração, a quarta geração, que é o Davi Miranda Neto. Davi Miranda Neto nasceu rico, a Deus e Amor é milionária. O cara nasceu num berço de ouro e foi pra academia puxar ferro. Davi Miranda Neto tá desse tamanho. A irmã mais bonita da Deus e Amor, ele tem que namorar, ele é um herdeiro. Namorou. Aí ele sabe que ele não pode entrar na piscina. Olha a religião. Ele construiu uma mansão em Alphaville e o muro deve ter 30 metros para ninguém ver ele. Botou uma piscina, meteu-lhe uma sunga apertadinha, a mulher de fio dentar, mergulharam na piscina, o drone da Deus e Amor passou. Acredita, irmão? A Deus e Amor meteu um drone. A irmã deu um mergulho e o drone pegou o bumbum da irmã. E o irmão com o negócio. E ficaram desesperados. Irmão, isso é coisa do diabo. Isso é coisa de Satanás, irmão. E o Davi Miranda Neto quebrou o pau e rachou a igreja. Sabia disso? Está montando o movimento Deus e Amor Team. As irmãs todas de biquíni. Os irmãos tudo radical. Livre. Irmãos, nós não temos lei, nós não temos 10 mandamentos, decálogo. Por isso que eu não fico ligando para Paulo. Paulo, o que você está fazendo? Está no Senhor? Está andando na linha? Derek? Eu cuido de igreja em vários lugares. Angra dos Reis, Cabo Frio, aqui com vocês. Lá em Ponta Negra, a gente já esteve lá com os irmãos. Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Não ligo para ninguém. Joana sabe. Quer cuidar dos irmãos? Dobra o joelho. Ora. Desde que eu conheci o Rodrigo, eu tenho um caderno de oração. Rodrigo e a esposa estão no meu caderno. A família dele. Agora sua mãe vai entrar no meu caderno. E todas as pessoas. Não é ficar dando... É igual os 10 mandamentos. Não ando queirará. Não. Os 10 mandamentos... Depois que deu os 10 mandamentos, Israel meteu um bezerro de ouro, fez o carnaval. O primeiro carnaval é logo depois da lei. Aqui. Quando Moisés desceu do monte cheio da glória, o povo estava se alegrando. Temos um Deus, é um bezerro. Irmãos, que o Espírito guie a nossa vida, nossa família, os irmãos aqui. E vamos continuar na liberdade do Espírito Santo. 1 Coríntios, Paulo diz assim, aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Como a gente precisa nessa era? Que o Espírito liberte os líderes, liberte o rebanho, liberte as ovelhas, liberte as pessoas, e nos liberte também, a gente acaba virando religioso. Chega um momento que a gente... Cheguei num lugar... Eu fiquei tão constrangido. Eu estava numa liberdade com a minha bermuda. Chegou todo mundo de calça. Ah, meu Deus. Um calor igual esse aqui. Aí o irmão falou, de botar a calça. E aquela calça skinny. Aquilo é mortal. E aí eu falei, vou ficar parado. Se eu mexer... Religião. Senhor nos liberte, amém? Te louvamos nessa manhã. Por conhecermos mais da sua pessoa, mas queremos confessar que conhecemos tão pouco do Senhor. Mas que o seu Espírito Santo, que está dentro de nós e sobre nós, possa iluminar os olhos do nosso coração. Revela-se essa pequena congregação, os irmãos aqui.
o Senhor continue direcionando-nos a essa plena liberdade. Não uma liberdade para libertinagem, como Paulo diz aos Gálatas, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Não somos livres para viver na carne, mas somos livres para te conhecermos mais, ó Deus. Como nosso Pai, como nosso amigo, como o seu Filho que nos chama de amigos. Nos dá essa revelação no nosso interior. Sei que não é fácil largar as coisas da religião, mas nessa manhã nos liberta da religiosidade, nos liberta dos falsos conceitos, do falso evangelho. Senhor, queremos ser livres para te adorar nessa manhã. Senhor, torne o nosso coração em paz com as nossas escolhas na sua. Hoje descobrimos que o Senhor tem uma alma, aleluia. O Senhor tem uma vontade, tem uma emoção e tem uma mente. Por isso, nessa manhã, Senhor, pedimos encarecidamente, coloca a sua alma em nós mais e mais. Que a sua alma seja o nosso reflexo dia a dia. Nos ajuda, Senhor. Continua conosco no almoço e ainda durante todo o dia. Abençoa as crianças, os filhos dos irmãos que aqui estão, minha filha, meu filho que está em casa, minha esposa. Senhor, fica conosco. Vemos quanta liberdade tem havido entre nós. Não nos deixe cair em religião. Queremos ser livres, Senhor, cada dia. Em nome de Jesus que oramos. Amém.